Boa tarde, meninos e meninas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à aula de CMF de português. Hoje, na nossa aula de CMF, vamos dar continuidade ao conteúdo da aula de português, preposição. Vamos rever o que vimos na aula de português e aprofundar mais um pouquinho sobre esse assunto. Para iniciarmos, vamos copiar a agenda. Vamos iniciar nossa aula de CMF copiando a agenda. Vou dar um tempinho para vocês copiarem a agenda de vocês. Lembrando que sempre que precisarem de mais tempo para copiar a agenda, é só dar uma pausa no vídeo e assim vocês têm o tempo que vocês precisarem para copiar. Como a nossa agenda mostra, vamos dar continuidade ao assunto preposição. E hoje só teremos a atividade para classe. Então, relembrando o que é uma preposição. A preposição é uma palavra que liga duas outras palavras, de forma que o sentido da primeira palavra é completado pela segunda palavra. Vamos ver aqui um exemplo para nos ajudar a entender melhor. Pedro preferia leite com chocolate. A preposição aqui é a palavra com. Essa preposição com está unindo duas outras palavras, que são as palavras leite e chocolate. Ela está fazendo essa ligação. Dessa forma, é uma preposição. Mas existem muitas outras preposições. Olhem elas aí. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, per, sem, sob, sobre e traz. Relembrando as preposições. Nós vemos que algumas delas são bem comuns. Nós utilizamos bastante no nosso vocabulário, usamos bastante nas frases que nós escrevemos, que nós falamos. Algumas nem tanto, né? Como, por exemplo, perante, ou, por exemplo, per, que já é uma preposição mais antiga. Mas, com o tempo, nós vamos nos adaptar a usar todas as preposições e também entender o significado e onde se aplica cada uma delas, tá? Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre locuções prepositivas. Assim como a locução adjetiva, a locução prepositiva vai ser um grupo de palavras que representam uma preposição. No caso da locução adjetiva, era um grupo de palavras que representava um adjetivo. Aqui, a locução prepositiva é um grupo de palavras que representa uma preposição. Vamos ver um exemplo. O acidente aconteceu perto de minha casa. Perto de é um grupo de palavras, são duas palavras e elas representam uma locução. Por quê? Porque elas têm o sentido de uma preposição. Então, uma locução prepositiva é duas ou mais palavras, né, que representam uma preposição. Nós temos outros exemplos de locuções prepositivas. Devemos lembrar que sempre as locuções prepositivas vão terminar nas preposições. Vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos abaixo de, ao lado de, a fim de. Temos também em vez de,
a partir de, além de, e nós temos muitas outras que vocês vão poder analisar na apostila de vocês, na página 145. Aqui eu trouxe apenas alguns exemplos. As preposições também podem sofrer combinações ou contrações. Elas se unem a outras palavras, formando assim uma combinação ou uma contração. As combinações ocorrem quando a preposição a se liga ao artigo o ou os ou ao advérbio onde. Nesse tipo de união, não se perde o som de nenhuma das duas palavras. Você vai combinar uma palavra com a outra, mas quando você for pronunciar, quando você for ler, você consegue pronunciar o som das duas palavras, tanto da preposição a, como do artigo o ou os, ou do advérbio onde. Por exemplo, a mais o é igual ao. A preposição a mais o artigo o, ao. E a preposição a mais o advérbio onde, aonde. Vocês conseguem identificar que nós pronunciamos as duas palavras, só que agora elas estão combinadas formando uma palavra só. Na contração já vem essa diferença. Não vai ser pronunciada o som de cada uma das palavras. Quando você une as preposições a, de, em e per com algum artigo ou algum pronome, acontece uma contração, formando uma nova palavra e muda o som. Vamos ver exemplos. Nós temos como exemplo de mais o, que fica do. Em mais a, que fica na. Per mais o, que fica pelo. De mais esse, que fica desse. Em mais aquele, que fica naquele. Aqui são apenas alguns exemplos, mas vocês conseguem observar a diferença entre a contração e a combinação? Aqui na contração, quando essas duas palavras se unem, elas formam uma nova palavra, onde nem sempre o som é pronunciado como nas palavras originais. Agora, qual o sentido das preposições? O que elas significam? Vamos ver que cada uma preposição, ela pode estabelecer diferentes relações entre os termos. Então, ela pode ter significados diferentes, sendo mesmo uma única preposição. Exemplo, a preposição com. A preposição com, ela pode ter o sentido de companhia. Por exemplo, na frase, trabalho com Simone. Eu trabalho com ela, na companhia dela. Outro exemplo, relação de causa. O rio transbordou com as chuvas. O rio transbordou por causa das chuvas. Também tem a relação de modo, dirija com cuidado. Relação de instrumento, escreva a carta com caneta. Então, podemos observar que a mesma preposição, a preposição com, pode ter vários sentidos, vários significados. Depende da frase em que ele foi aplicado, né? Em que a preposição com foi aplicada. Vamos ver outras preposições e outros exemplos? Por exemplo, a preposição de, a preposição de. Pode significar lugar. Saulo veio de longe, ele veio do lugar distante, né, de longe. Posse, de quem é esse carro? Inclusive, na apostila de vocês, tem esse exemplo na página 147. Eu queria que vocês até corrigissem, porque na apostila tem de que é esse carro, né?
mas a frase certa é de quem é esse carro. Então, aqui vem com o sentido de posse, pertence a quem esse carro? Também matéria, comprei um relógio de ouro, feito de ouro, né? Causa, Maria desmaiou de tanta dor. Ela desmaiou por causa da dor que ela estava sentindo. E por último, assunto. Vamos falar de futebol? Ou seja, vamos falar sobre o assunto futebol. Então, a preposição de também tem sentidos diferentes, pode significar lugar, posse, matéria, causa ou assunto. Tudo vai depender de onde ela está aplicada, do contexto em que ela está aplicada. Vamos ver outro exemplo. Vamos ver esse outro exemplo. O exemplo da preposição a. A preposição a pode significar lugar. Mariana foi à cidade. Esse acento, que é tipo um acento agudo, só que para o outro lado, que a gente chama de crase, nós vamos ver na nossa próxima aula, tá bom? Mas vamos nos focar na preposição a. Temos também tempo. Pedro gosta de sair à noite. Preço. Gabriel vende um pastel a R$3. Instrumento. Escreva o rascunho a lápis. Ou distância. Mora a 3 ruas da escola. A preposição a, da mesma forma, também pode ter sentido diferente. Depende de onde ela for aplicada. Vamos ver mais uma para finalizar. A preposição em. A preposição em, ela também pode ter sentido de lugar. Selma está em casa, ela está na casa dela, no lugar, né? Temos também tempo, chegamos em 2 horas. Temos também finalidade, Sávio pediu Wanda em casamento. Há outros exemplos de sentidos das preposições. Está lá na página 147 da apostila de vocês, caso vocês queiram dar uma olhadinha nos outros sentidos das outras preposições, tá bom? Vocês lembram da preposição a? Lembra que nós já vimos o a em forma de artigo, agora estamos vendo em forma de preposição. Podemos também ter o a em forma de pronome pessoal oblíquo. Como é que eu sei que a é esse? Vamos ver? O a em forma de artigo, quando o a é um artigo, ele é variável, ou seja, ele pode mudar. Ele tanto pode mudar para o plural, como também pode ser substituído por um outro artigo que tenha um sentido masculino. Vamos ver exemplos? A frase a menina foi para casa. A, aqui em destaque, é o artigo a. Como é que eu sei que é um artigo? Porque eu posso colocar no plural. As meninas foram para casa. Eu também posso variar colocando para o masculino. Se eu modificar toda a frase e colocar os meninos foram para casa. Então, se eu posso variar, é um artigo. E quando o a é um pronome pessoal oblíquo? Ele é um pronome pessoal oblíquo quando nós usamos para substituir um substantivo. Ele vai poder ser substituído por ela ou elas. Vamos ver nas frases. Exemplo: nós a levamos para casa. Se eu conseguir fazer a mudança, substituir esse a por ela ou elas, é um pronome. Vamos ver? Levamos ela para casa. É o mesmo sentido. Então, nesse caso, o a é um pronome pessoal oblíquo.
Mas quando é uma preposição, que é o que acabamos de estudar? Quando é uma preposição, o a ele não vai mudar. Ele é invariável, então ele nem vai para o masculino e também não passa para o plural. Vamos ver? Exemplo: fui para a escola a pé. Se eu estivesse falando do substantivo pé e esse a fosse um artigo, o certo seria dizer o pé. O pé mudaria para o masculino. Mas como é uma preposição, esse a não é artigo, ele não muda. Fui para a escola a pé. Vamos exercitar com a nossa atividade na apostila, nas nossas páginas 148 e 149. Peço que vocês pausem o vídeo, já sabem, né? Tentem resolver a questão, as questões, e quando terminarem, voltem para a gente corrigir. Podem pausar o vídeo. Agora que vocês já finalizaram, vamos para a nossa correção. Correção das páginas 148 e 149. Vamos à correção, começando pela página 148. Página 148, a questão 1, diz assim: complete as frases com combinações ou contrações, unindo as preposições aos artigos ou pronomes indicados entre parênteses. Então, aqui vocês já uniram, né? E nós vamos apenas fazer a correção. Item A. Júlio estudou em mais A, Europa, nos 2 anos. Por 2 anos. Aqui, em mais A, na. B. Não gostei muito de mais aquele seu sapato. Daquele seu sapato. Amanhã vamos a mais a biblioteca fazer o trabalho. Aqui foi onde eu falei para vocês que nós vamos ver mais à frente, né? A mais a é o a com a crase. D. A professora ficou parada em mais a porta, olhando para a classe. Ela ficou parada na porta. Item E. Ela gostava de mais as cartas que o amigo mandava. Ela gostava das cartas que o amigo mandava. Item F. Você encontrará uma padaria em mais o semáforo. Você encontrará uma padaria no semáforo. Muito bem. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz assim: complete as frases com locuções prepositivas, escolhendo entre as seguintes a mais adequada a cada situação. Então, aqui no quadro tem algumas locuções prepositivas. Lembrando que locução prepositiva são 2 palavras que se unem e formam uma preposição. Tem o sentido de uma preposição. 2 ou mais palavras que se unem com o sentido de uma preposição. Aí aqui no quadro vem trazendo algumas. Vamos ver qual vai encaixar melhor em cada uma dos itens. Item A. Sentou-se ao lado de sua amiga. B. Mandei o dinheiro por meio de um amigo. C. Ele falou antes de mim. Poderia ser depois de mim,
Você pode escolher. Item D. Eu estou a par de tudo. A par de tudo. Ou seja, está sabendo de tudo. Item E. Vá de carro ao invés de ônibus. Certo? Se precisarem de mais tempo, já sabem. É só pausar e corrigir. Vamos adiante, ainda na página 148, agora a questão 3. A questão 3 diz assim: leia esta anedota de Ziraldo. A professora diz para o Joãozinho: sua redação sobre o cachorro está igualzinha à do seu irmão. É que o cachorro é o mesmo, professora. Agora diz: indique no texto A. Uma preposição que introduz a noção de assunto. Aqui nesse texto, qual preposição é utilizada com o sentido de assunto? Quando algo fala sobre algo, é assunto. Então, aqui na frase, sua redação sobre o cachorro. Ou seja, o assunto da redação era o cachorro. E B, 2 exemplos de contração. Nós temos aqui 2 exemplos de contração. O primeiro que a gente pode ver é o pro. A professora disse pro Joãozinho. Pro é para, mais ou. E outra contração está igualzinha a do seu irmão. De mais o igual a do. Então, do e pro. Quarta questão. Assinale a única frase que a letra A seja preposição. Então, é aquele esquema, né, que a gente viu, que o A pode ser artigo, pode ser pronome e pode ser preposição. E aqui ele pede quando é uma preposição. A frase A diz assim: a aluna chegou atrasada no ensaio. A aluna, eu posso flexionar e dizer as alunas? Posso. Posso flexionar e dizer os alunos? Posso também. Se eu posso fazer isso, aqui não é preposição, é um artigo. Item B. Encontrei-a chorando muito. Esse A aqui, eu posso substituir por ela? Encontrei ela chorando muito? Sim. Então, aqui é pronome e não preposição. Só darei a resposta amanhã. Eu posso dizer só darei as respostas amanhã? Posso. Então, aqui também não é preposição. Agora, quando eu digo daqui a 2 horas estarei em Recife. Aqui, no caso, a preposição a. É o item que sobrou também, né? O item D. Aqui é a preposição a. E essa preposição a aqui tem relação à distância, né? Daqui a 2 horas estarei em Recife. Quinta questão. Indique a opção na qual a preposição destacada estabelece o valor semântico de assunto. Valor semântico quer dizer o significado, o sentido de assunto. Em qual dessas frases a preposição tem o sentido de assunto? Vamos lá. A. Ele prefere café com leite. É assunto? Não. Com aqui tem que sentido? Tem sentido de assunto? Não. Tem o sentido de companhia, né? De adição. B.
Juliana morava após o campo de futebol. Após também não tem o sentido de assunto. C. Não suporto falar sobre futebol. Tem o sentido de assunto? Sim. Não suporto falar do assunto futebol. Então, o item aqui correto é o C. E o último, só para a gente confirmar, com fé chegaremos lá. Também não tem sentido de assunto, né? Aqui no caso, o com fé. Sexta questão. A sexta questão diz assim: na frase estamos a bordo, a preposição indica relação de lugar. Escreva duas frases em que o emprego dessa preposição indique, respectivamente, item A, relação de tempo. Então, essa resposta é pessoal, tá? Você pode escrever a frase que você achar melhor, tá? Mas vamos pensar. Vamos lá, no item A pede uma frase que a preposição indique relação de tempo. Eu trouxe um exemplo de a festa será hoje à noite. A preposição aqui tem o sentido de tempo, indica tempo. E B, relação de instrumento. Eu coloquei aqui como exemplo, escreva o texto a lápis. Mas, pessoal, tá? Aqui são exemplos. Página 49. Vamos para a sétima questão. A sétima questão da página 49 diz assim: identifique a frase em que o A destacado deve ter acento grave, indicador de crase. Essa questão, como eu falei para vocês, a gente ainda vai ver crase, mas a gente vai corrigir essa questão. Se vocês não tiverem acertado, não tem problema, vocês corrigem agora. E quando a gente for falar de crase, vocês vão entender bem esse ponto, tá? Aqui diz 3 frases. Obedeça às regras do trânsito. Encontram-se face a face. Dirijo-me agora a Vossa Excelência. O item correto aqui é o item A. Oitava questão. Quais as palavras que completariam as lacunas? Item A. Descendo a terra à noite, o marinheiro viu um homem que vinha a pé. Como é que é aqui? Então, seria A e A. B. A prazo ou à vista? Há anos não faço compra. Aqui no item B fica A e A. Item C. Dizer a toda gente o que pensava a respeito das coisas que era sua maior ambição, mas não a confessava sequer a sua melhor amiga. Aqui é A e A. D. Após a reunião, todos foram à sala para assistir à chegada dos hóspedes. A e A. Questão 9. Identifique se A destacado nas frases que seguem é preposição ou artigo. Item A. A mais profunda depressão oceânica é a Fossa das Marinas. Aqui, os 2 As destacados são artigos. B. Nos últimos 500 anos, o homem começou a conhecer o sol. A preposição. C. A Bíblia ensina a amar nossos inimigos como amamos nossos amigos, talvez porque sejam as mesmas pessoas. Esse primeiro A é um artigo,
O segundo A é uma preposição e o último A é artigo, né? Inclusive está no plural. 10ª questão. Reescreva as frases que seguem, fazendo as combinações indicadas entre parênteses. Item A. A ecologia é uma ciência nova, nas suas raízes se nutrem em a história da humanidade. Em mais a, na. Obrigado per mais a atenção. Pela atenção. O dia a dia de as pessoas é muito estressante. O dia a dia das pessoas é muito estressante. Item D. Onde ficam as boas maneiras em o mundo de hoje? No mundo de hoje. Fique de olho em a química do organismo. Fique de olho na química do organismo. Antes de finalizarmos nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão gostando da aula desse formato? Quero saber a opinião de vocês, se a gente precisa melhorar em alguma coisa ou se esse formato de aula está dando certo, tá? Mandem mensagem para mim, mandem no meu Instagram, no meu WhatsApp, me dizendo, me passando esse feedback. E assim, o que a gente puder melhorar, a gente faz, tá bom? Tudo pensando no desempenho de vocês. Aproveitar também novamente para agradecer a todos os pais e responsáveis que estão nessa batalha junto com a gente. Juntos somos mais fortes. Assim finalizamos a nossa aula de CMF de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Tchau, pessoal!